Meus amigos varandeiros, gostei da entrevista de Paulo Brax. Ele, acho que foi um bom cartão de visita do Paulo Brax. Acho que ele conseguiu responder aquilo que de fato dava para responder, né? Não fugiu de nenhum assunto. É claro que decisões com 24 horas de trabalho não seriam tomadas pelo Paulo Brax, né, nesse curto espaço de tempo. Então, era natural que de alguma forma ele pedisse um tempo maior para responder. Mas gostei, eu acho que o Paulo Brax ele se mostrou, acima de tudo, um cara preparado para exercer essa função. Pelo menos no discurso. Vamos aguardar na prática se o Paulo Brax vai conseguir executar aquilo que ele falou durante a entrevista. Aí é uma outra história. Discurso é uma coisa, prática é outra, mas, por exemplo, quando você acompanha uma entrevista de Alexandre Galo, onde claramente o Galo ainda tem muitos vícios de linguagem, onde o Galo mostra muitas vezes ali uma defesa do seu trabalho ao invés de vender aquilo que de fato ele está fazendo ou vai fazer, o Paulo Brax não, né? Eu acho que ele foi bastante explicativo ali naquilo que ele pretende fazer dentro da realidade dele de 24 horas de clube. Então eu entendo, Giovanni Afonso, que foi uma boa entrevista do Paulo Brax, viu? Eu gostei do cartão de visita do Paulo Brax. Volto a dizer, não quer dizer muita coisa, Giovanni, porque se o cara for bom de oratória, ele vai bem na entrevista. Eu me lembro muito bem do Lisca, por exemplo, que fez uma entrevista de apresentação, você vai se lembrar disso? Espetacular o Lisca na apresentação dele. E no dia a dia o Lisca foi muito mal no Santos. Então eu gosto de separar a apresentação do profissional. Eu acho que ele foi bem, gostei das perguntas, né? Eu acho que as perguntas foram boas, as respostas também foram boas. Agora, na prática, vamos aguardar, meu caro Giovanni Afonso. De fato, Marcão, gostei bastante também da coletiva do Paulo Brax, um rapaz bem esclarecido, né, Marcão? Ali não deu voltas, como às vezes alguns entrevistados fazem, ele foi direto ao ponto e foi claro em algumas questões ali, né, Marcão? Gostei bastante de diversas respostas, ele falando ali sobre o departamento de futebol, falando que é o seu principal objetivo, o seu principal foco, mas não deixando de lado outras áreas. Ele falou coisas interessantes sobre scout, né, trazer novos processos para dentro do clube, falou também sobre a parte ali médica, né, Marcão, de que vai ser um ponto também trabalhado pelo CEO Paulo Brax, falou sobre diversos assuntos de uma forma clara. Obviamente que com 24 horas de trabalho, alguns diagnósticos ele não poderia ter, né, ali se Fábio Carille deve ser demitido, se Galo deve ser demitido, se devemos ter um enxugamento ou ali um ampliamento dos demais departamentos, mas acho que uma coletiva muito boa. É o que você falou, na teoria tá tudo ótimo. Vamos ver se na prática o Paulo Brax vai corresponder, mas nós aqui desejamos uma boa sorte para ele e que ele traga esse profissionalismo tão prometido na coletiva de agora a pouco, Marcão. E o ponto, por exemplo, uma coisa que eu gostei, né? Nessa última pergunta feita pelo Felipe Cardoso, ele fala assim, vou marcar esse ponto e mais à frente eu respondo. Ou seja, mostrou ser um cara sério, o Paulo Brax. Né? Quando ele fala e ele também... anotou tudo, viu, Marcão? Assim, não sei se então... daí da nossa câmera conseguiu captar, mas assim, toda a pergunta, eu não sei se ele anotava o nome do profissional, mas ele anotava ali pelo menos o tema do que foi perguntado, talvez até se tomando como base ali dos principais problemas do clube, né, Marcão? Exato, Giovanni. Então, assim, eu gostei da entrevista do Paulo Brax, volto a dizer, eu acho que é um momento novo para o Santos. Me intriga muito quando eu vejo entrevistas de executivos de futebol quando os caras falam como se fossem ex-jogador. Por exemplo, Edu Dracena. As entrevistas do Dracena eram péssimas. A entrevista recente do Galo foi péssima. É claro que você não pode julgar um profissional por uma entrevista. Você não pode julgar um profissional por uma entrevista. Mas o fato de o cara ser esclarecido, de saber o que está falando, é uma boa dica do que pode ser a gestão desse profissional. Então você percebe que o Paulo Brax é um cara técnico. Se ele é o nome certo para o Santos ou não, o tempo vai dizer isso. Mas deu para perceber, Giovanni, que é um cara técnico. Quando ele fala de scout, ele sabe do que ele está falando. Agora,
O desafio dele, Giovani, é gerenciar todas as áreas do Santos Futebol Clube. Aí, me parece que é algo novo para ele, né, Giovani? Ele sempre esteve ligado muito ao futebol masculino, ao futebol profissional. No Santos, ele vai administrar todos os departamentos do clube. Aí o buraco é mais embaixo. E outra coisa, ele está acostumado, a última experiência dele, de ser o homem forte da SAF. No Santos tem, por estatuto, o comitê gestor, e a gente sabe que tudo, absolutamente tudo, passa por Marcelo Teixeira. Por exemplo, o Rueda era um cara que não interferia muito, fraquíssimo o Rueda. O Marcelo não. O Marcelo é um cara que está envolvido no dia do clube. E o comitê gestor também tem as suas responsabilidades. Acho que esse vai ser um desafio para o Brax, viu, Giovani? Marcão, o que ele me deixou a entender, inclusive ele respondeu isso logo no comecinho, de que a penúltima palavra será dele, né, Marcão? Ali, claro, ele é o topo da pirâmide executiva, mas quem toma a decisão de fato ainda é, obviamente, por estatuto, Marcelo Teixeira e os membros do comitê gestor, né, Marcão? Mas ele vai ser o grande chefe, tirando essa parte da diretoria, e vai ser o cara que vai tomar a decisão. Como ele bem disse, ele gosta de montar relatórios e ter justificativa para as tomadas de decisão, e com certeza ali eu daria um período de 1-2 semanas, ele deve apresentar o plano de ação, como ele bem falou, para aí sim fazer as modificações nos departamentos ali, que serão necessários, ou demissões, ou contratações, né, Marcão? De fato, você usou a palavra técnico, gostei muito dessa palavra, ele foi uma entrevista esclarecida e técnica, muitos pontos interessantes, nunca antes ouvidos pelo Santos Futebol, aqui no Santos Futebol Clube, né, Marcão? A gente via muita torcida falar, às vezes, um ponto técnico ou outro, mas de fato o Paulo Brax falou isso na coletiva de hoje. Então eu concordo, acho que é animadora esse início de trabalho do Paulo Brax. Claro que é muito cedo ainda, como a gente falou, na teoria tá tudo ótimo, na prática que precisamos ver, mas eu acho que partimos bem e o sentimento que deixa é que acho que o Paulo Brax vai fazer sim um bom trabalho e trazer profissionalismo no peixe, Marcão. Essa é a nossa maior torcida, que o Paulo Brax, a entrevista começa, Giovanni Afonso, com o Dr. Colombo, né? Dr. Colombo. Dr. Colombo gosta do microfone, né? Dr. Colombo adora o microfone. Ih, mamãe! E a entrevista começa muito mal, porque o Dr. Colombo fala ali, né, do profissional morar em Santos, que dá aquela imagem de bairrismo, que tanta gente combate. Eu, particularmente, não gosto disso. Para mim, o profissional ele é bom morando em São Paulo, em Santos, Piracicaba ou em Mirassol. Para mim, não se mede o profissional porque ele é de Santos ou porque ele mora em Santos. Então, o Dr. Colombo ali gosta do microfone, pediu a palavra tal, e a gente percebe que ele se perdeu na sua fala, né? Se perdeu na sua fala e realmente a entrevista começa muito preocupante, muito preocupante. Mas quando vem o Paulo Brax, ele fala realmente aquilo que o torcedor queria ouvir. E acima de tudo, né? Não dá pra se cobrar. Eu sei que o torcedor quer algumas respostas e cabe à imprensa perguntar, cabe à imprensa cutucar, porque vai que, né? Vai que ele já tem o diagnóstico. Então a imprensa, o papel da imprensa é perguntar, meu amigo. Se o cara vai responder, se ele não vai responder, se ele vai ficar em cima do muro, isso é o entrevistado que vai decidir. O papel da imprensa é perguntar. Eu acho que a entrevista foi muito boa dos dois lados. De quem perguntou e de quem estava lá para responder, né? Tirando a parte do Colombo, que realmente foi mal, acho que no mais, a entrevista foi muito boa. Agora, Giovanni Afonso, começa uma nova era no Santos, né? Uma era um pouco mais profissional, podemos dizer, Giovanni. Sem dúvida, Marcão, uma nova era, a era Paulo Brax está iniciando e justamente há 15 dias da abertura da janela de transferências, um pouquinho mais, 18, né, Marcão? Mas muito próximo de um momento decisivo aí para a temporada do Santos. O Santos precisa contratar, precisa fazer a virada de chave, como tanto falamos nos últimos programas, né, Marcão? O Santos precisa virar a chavinha no seu futebol profissional, pois está correndo sérios riscos de não subir nesse momento. Paulo Brax chega num momento turbulento em que Fábio Carille e Alexandre Galo são bastante
contestados, Marcão. Espero que ele chegue como um bombeiro para apagar todo esse incêndio que está aqui nos bastidores do Santos Futebol Clube e traga um pouco mais de paz, seriedade e profissionalismo para a tomada de decisões, né, Marcão? Talvez ele podia ter chegado um pouquinho antes, né, Marcão, para poder fazer esse diagnóstico um pouco mais de calma, se preparar para o Santos chegar pronto para essa janela de julho. Mas tem 18 dias aí pela frente, acredito que, pelo menos no futebol profissional, como ele bem disse, esse relatório, essa análise pode ser feita de uma maneira um pouco mais rápida, e aí sim o Santos atacar o mercado com um profissional que tem experiência na área e vai estar trabalhando ali como a última palavra, como CEO do Peixe, Marcão. Tá aí o Giovanni Afonso, né? Eu particularmente entendo o seguinte: se o Paulo Brax tiver personalidade, aí é um ponto que a gente vai precisar aguardar, né? Se ele quiser defender o emprego dele a qualquer custo, preocupa. Isso aí já temos o Galo, já temos o Léo, entre outros que estão no Santos. Se o Paulo Brax tiver o perfil de um profissional arrojado, um cara que quer vencer no Santos ou em qualquer lugar, porque ele é um profissional do futebol. O Paulo Brax é um profissional do futebol. Ele não está linkado à cidade de Santos, ao Santos, à Praia do Gonzaga, à Avenida Paulista. Ele não está linkado a isso. Água de coco, não, né? Ele não está linkado a isso. Ele está linkado ao futebol. O negócio dele, ele é um cara que se preparou e ele quer evoluir. Ele quer mostrar aquilo que ele tem de competências. Se ele quiser mostrar o arrojo dele e tiver personalidade, ele pode mudar muito o Santos. Muito Santos. Eu concordo, entendo que, olha, o Paulo Brax no Inter não foi bem. Não foi bem. O Paulo Brax no Vasco não foi bem. Ok. Mas quando a gente pede que um profissional se capacite, e quando a gente é contra, que somente pelo fato de alguém ser santista, ou por alguém ter nascido em Santos, ou por ter jogado no clube em algum dia, simplesmente isso o credencie para tal função, seria injusto, do meu lado, falar que um cara que se preparou, se capacitou, foi lá buscar conhecimento na Inglaterra, foi lá buscar conhecimento na Espanha, fez cursos na CBF. Seria injusto eu falar que esse cara não pode trabalhar no Santos. Tendo já trabalhado numa SAF, tendo trabalhado no Internacional e tendo passado pelo América Mineiro. Então é claro que seria incoerente para mim falar que o Brax não é ou não pode ser a pessoa certa para esse cargo. Então é claro que a gente vai precisar aguardar, Giovanni, mas o cartão de visita é muito bom do Brax. Cartão de visita muito bom. E sabe o que eu acho? O Carille e Alexandre Galo vão precisar rebolar, viu? Vão precisar rebolar. Eu acho que o Brax, olha, ele não é bobo não, viu, Giovanni? Eu não sei se ele é o melhor. Mas ele não me pareceu... Por exemplo, quando eu via o Chumbinho, não sei porquê, cara, o Chumbinho me parecia aquele... Tudo tá bom, sabe? O próprio... Aquele antes do Chumbinho, Giovanni Afonso, que tá no Botafogo. O Mazuco. O Mazuco, que saiu do Botafogo. Ele tá no Paranaense, Marcão. Tá no Atlético Paranaense, exatamente. Isso. O Mazuco, não me passava confiança o Mazuco. Eu notei uma postura diferente do Brax, Giovanni Afonso. Posso estar errado e o torcedor tá aqui pra me cobrar depois. Mas eu notei uma postura, pelo menos na fala, diferente do Paulo Brax. E eu acho que a personalidade que você falou, me pareceu que ele vai ter, né, Marcão? A gente, claro, toma cuidado para dar garantias, porque a gente não conhece o Paulo Brax, a gente está se baseando com a coletiva que ele deu agora há pouco, mas me parece, eu tenho a mesma impressão que você, que a personalidade ele vai ter, que tanto o Alexandre Galo como o Fábio Carille vão ter que rebolar, vão ter que mostrar mais do que estão fazendo para permanecer no cargo, Marcão. E eu acho assim, que ele me parece ser um cara sério, ele não vai pipocar para tomar as decisões, é um cara que vem de fora, né, Marcão? Eu acho que a gente, às vezes, também tem que tomar cuidado para ali não achar que tudo de Santos tá bom ou tudo de Santos
tá ruim, né, Marcão? Eu acho que na hora de tomar uma decisão, na hora de contratar, o profissional tem que ser levado em consideração primeiro. Se ele for santista, melhor. Se não for santista, a vida que segue. É melhor a gente trazer um corintiano profissional do que um santista de fato reconhecido ali, que o cara não tem experiência nenhuma, né, Marcão? Então tem que tomar cuidado com isso. Acho que talvez o Paulo Brax foi o primeiro passo para essa mudança aí de chave, né, Marcão? Talvez menos santistidade e mais profissionalismo. Eu repito, eu acho que a ser santista não é um problema, mas ser profissional é prioridade. Então chega aí Paulo Brax, eu acho que em todos os departamentos, viu, Marcão? Acho que o Paulo Brax tem personalidade para chegar e mudar aquela antiga estrutura que a gente tanto fala de Andrés Fueda, que permaneceu ali junto com o Marcelo Teixeira. Eu acho que o Paulo Brax pode ser o cara certo para dar esse choque de realidade e mudar tudo, causar uma revolução no Santos Futebol Clube, Marcão.